O Jornal da Alterosa abre falando do caos nosso do trânsito de todo dia em BH. Uma obra na orla da Lagoa da Pampulha levou o desvio do tráfego para dentro do bairro Ouro Preto, que causou um tumulto danado. Tem motorista saindo de uma contramão para pegar outra. A faixa indica, para acessar o parque é só virar à direita, ali na Avenida Expedicionário Mário Alves de Oliveira. Isso se o motorista que vem pela contramão deixar. E a disputa é acirrada, porque são muitos que querem se livrar dessa fila aí na base da esperteza. Por alguns minutos, bate a sensação de que aqui é mão única, de tantos infratores ao mesmo tempo. Até conseguem escapar na frente. Quando chegam ao fim da pista, invadem novamente a contramão da outra avenida. O problema é que, além do risco de acidente na faixa proibida, eles promovem uma embolação total e atrasam ainda mais a vida de quem já sofre no trânsito congestionado. O pessoal não tem bom senso, não. Todo dia é a mesma coisa, é um caos. Olha, ao exemplo. A gente aqui perde nosso tempo correto no trânsito e os espertos, os apressados fazem isso aí. Desrespeito, apenas desrespeito. Com a palavra, os motoristas que estão agindo errado. Fazer o quê? Nós estamos atrasados, aquela obra lá em frente à igreja, lá eles não dão jeito nela. Mas está todo mundo na mesma, não vale respeitar, não? Com certeza, mas só que a gente tem que agilizar o nosso lado também, eles não agilizam. Sai na garagem ali, ó. Ah, mas deveria pegar a faixa de lá. A gente dá preferência, eu tô atrasado. Coitado do pedestre no meio desse tumulto. Sempre nos cruzamentos, os carros estão com muita pressa, então eles dificultam a passagem também. Às vezes eles fecham aqui, como você pode ver, o cruzamento, então fica bem difícil para caminhar também. Muito complicado, muito difícil. Não tem nenhuma sinalização e eles não dão espaço para o pedestre e a gente fica esperando. O cruzamento fica daquele jeito que deixa qualquer um irritado. Sem semáforo, sem fiscalização, o que prevalece é a atitude do motorista. Cada um decide se vai dar preferência ou não. E o tal do bom senso? Coisa mais difícil que tem é o cara dar preferência para você ali, dificilmente. Olha aí o agente da BH Trans, só passou, foi embora. Falta de respeito, total. E fiscalização tem aí? Nenhuma. É um absurdo. Chega ali embaixo, o pessoal entra contramão. A BH Trans não está fazendo nada. Tá difícil, né? A Guarda Municipal, a BH Trans e a PM disseram que vão mandar agentes até a Avenida Expedicionário Mário Alves de Oliveira para fiscalizar o trânsito. A gente espera que resolva essa situação. Agora veja como é difícil ter necessidades especiais no nosso país, no nosso trânsito, no transporte público. Sem conseguir embarcar num ônibus, uma cadeirante parou o trânsito em Alfenas. O vídeo gravado pela própria cadeirante mostra o momento em que ela tenta entrar no ônibus, mas não consegue. O cobrador do coletivo tenta acionar o elevador, que aparentemente não funciona. E depois fala que é eu que estou errada, gente. O ônibus está estragado e é eu que estou errada. A mulher fica revoltada e pede providências, mas é informada de que vai ter que esperar pelo próximo ônibus. Olha lá, ó, o ônibus está indo embora e eu fiquei. Essas imagens foram gravadas por Dona Nília, no bairro Recreio do Sol, em Alfenas. Segundo a cadeirante, ela não podia perder aquele ônibus. Perdi o meu exame, a minha dentista, tudo que eu tinha ontem eu perdi tudo. Ainda segundo a cadeirante, ela esperou o próximo ônibus e conseguiu embarcar. Mas quando foi retornar para casa, o elevador do coletivo que ela ia pegar no terminal rodoviário apresentou o mesmo problema. Indignada, ela novamente registrou o ocorrido. Eu quero ir aí, como que vai fazer? Como que vai fazer? Mesmo ônibus, ó, já tô aqui na rodoviária, ó. Vê se tem condição. Sempre eu tô falando e eles nunca resolvem nada. Tem mais de 2 anos. Cansada do problema, Dona Nília decidiu protestar. Como ela não conseguiu embarcar no coletivo, ela decidiu parar a cadeira de rodas no meio da rua, impedindo a passagem dos ônibus. Esse outro vídeo, gravado por populares, mostra a cadeirante parada em frente ao coletivo. Segundo os usuários do transporte público, o protesto durou mais de 2 horas, período em que muitos ônibus ficaram parados. Dona Nília quer mais respeito por parte da empresa e espera que o problema não se repita. Que eles respeitem os idosos e os cadeirantes, que eles tratam a gente como se fosse lixo.
A Câmara Municipal de Alfenas vai protocolar um requerimento para que a empresa de ônibus explique os motivos de o elevador não estar funcionando e se a quantidade de veículos com equipamento atende à demanda da cidade. Dependendo do que for apurado, o Ministério Público pode ser acionado. Um homem foi baleado nessa manhã na barragem Santa Lúcia, em BH. Ele dirigia um carro a poucos metros de um batalhão da Polícia Militar. A Avenida Arthur Bernardes, em uma das entradas do aglomerado Morro do Papagaio, ficou cheia de viaturas. A área foi isolada. O carro parou em cima do quebra-molas e estava cravejado de balas. Na rua, muitos curiosos, mas ninguém disposto a falar o que aconteceu. De acordo com a polícia, o carro seguia pela avenida, quando nesta altura foi abordado por vários homens armados. Percebendo que estava encurralado, o motorista tentou fazer o retorno, mas bateu em um caminhão que estava estacionado. Ele então decidiu abandonar o veículo e fugir a pé. Ainda segundo os militares, houve troca de tiros. Gleison Fernando Costa Gontijo, de 24 anos, que dirigia o veículo, foi atingido na perna. Porém, conseguiu correr por esta área até o batalhão da PM, onde foi socorrido. Pelo caminho, sangue e esta cápsula de pistola 380. O rapaz foi levado para o pronto-socorro do Hospital João 23. Ele tem envolvimento com o tráfico de drogas e, segundo os policiais, a tentativa de homicídio está ligada a um acerto de contas. 2 dias anterior, houve um fato dentro do Morro do Papagaio, uma troca de tiro. Hoje, pela data, para o horário de 9h30 mais ou menos, esse cidadão com esse veículo estava transitando a avenida aqui, deparado com, segundo os outros elementos, onde veio a troca de tiro. Exclusivo, mais uma advogada denuncia irregularidades em um processo de retirada de criança entregue para adoção, conduzido pelo juiz de Barbacena. O caso foi citado na reportagem exibida pelo Jornal da Alterosa na quinta da semana passada. Parentes tentaram adotar o menino de 2 anos, tirado do pai após uma denúncia de maus tratos. A advogada, que chegou a ficar por 6 meses durante o processo com o garoto, que passou a tratar como neto, diz que o tratamento dado a todos os envolvidos foi desumano, principalmente a criança. Quando ele viu o carro do TJ, ele entrou em desespero. Ele agarrava o meu pescoço e gritava, "Não, vovó!" E esse menino foi embora aos gritos e me deixou dilacerada. A advogada que defendeu o pai na época pediu para ter a imagem preservada. Ela conta que ficou com o menino por 6 meses para evitar que ele fosse parar no abrigo de Barbacena. O pai que desabafa perdeu a guarda do filho depois que foi abandonado pela mulher. De acordo com o processo, a Vara de Infância e Juventude recebeu denúncias de que a criança era vítima de maus tratos e o menor foi encaminhado para a adoção. Consta no processo uma coisa que escrita, que não se tem provas reais contra mim, que não foi apurado nada que confirmasse as denúncias. Em que a gente dava sangue para criança beber, coisa que nunca existiu, dava comida de ração de cachorro para criança comer. Quem que vai fazer um negócio desse com o inocente? Pode dizer o que quiser, mas uma coisa eu presenciei. Tanto a criança quanto o pai, existia um amor muito grande entre os dois. A advogada também afirma que os parentes que tentaram a guarda definitiva do menino tinham ligação afetiva com ele. Ele simplesmente suspendeu os processos, ele não julgou os processos. Então, baseado em quê? A própria prima, ela cuidou muito bem da criança no início. E ele havia dado a guarda para ela, nem ela sabia que ela tinha essa guarda. No processo movido por parentes do pai, constam 2 relatórios psicológicos sugerindo que a criança fosse entregue à prima e à mãe dela. Mas o promotor deu parecer contrário e entendeu que o menino deveria ser entregue a uma família substituta do Cadastro Nacional de Adoção. Nós tentamos a guarda da criança porque ele já estava com a gente há quase 1 ano. Então nós já tínhamos amor na criança, ele já era tido ali como uma família. Ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha avó. Os parentes concordam que os pais não tinham condições de cuidar do menino na época em que ele foi retirado da família, mas questionam por que não conseguiram adotar a criança, que nasceu em junho de 2011. Seu Olímpio foi o 3º a tentar. Quando a gente quis adotar o menino, não foi pensando assim em bem-estar material, não. É pensando principalmente no afetivo. Né? Nós temos todo o amor para dar para a criança. Nós estávamos presentes o tempo todo. O juiz simplesmente ele ignorou isso tudo, passou por cima de tudo. Foram 6 processos, 5 processos talvez, 2 de medida protetiva, 1 de adoção, 1 de
de guarda e um de revogação de guarda. Todos eles eu dei sentença. Todos eles houve recurso para o Tribunal de Justiça. Todos eles o tribunal manteve a minha decisão. A prima chegou a denunciar no CNJ. Inclusive, numa das audiências, foi o dia que ele disse que jamais daria para ela qualquer guarda de criança, ele recebeu lá um pedido de informações do CNJ. Isso deve estar no processo. Nunca mais tivemos notícia desse processo. Eles foram suspensos há mais de um ano. Inclusive o processo que os tios, avós pediram, o processo de destituição de paternidade, que eu nem sei se existe realmente. Nada, nem eu, nem a outra advogada que entrou pedindo a guarda para o tio, nunca mais teve acesso a esses processos. No fórum diz que ele está suspenso. A última vez que eu me atrevi a perguntar para o meritíssimo juiz onde está a criança, ele me disse alto e bom som, no saguão do fórum: esta criança está no Suriname e é por culpa da senhora. Você tem esperança de encontrar esse filho? Tenho. É o que eu mais quero. Flagrante de assalto a uma loja de celulares em Cláudio, no centro-oeste do estado. Veja as imagens. O homem de camisa listrada e com celular nas mãos está na loja se passando por cliente. Quando o comparsa dele entra, o assaltante mostra armas a atendentes e anuncia o assalto. As duas funcionárias são levadas para os fundos da loja. O bandido de camisa branca continua falando ao celular. Ele entrega uma sacola para o homem de camisa listrada, que vai para o estoque. Uma das atendentes volta e pega a chave da vitrine para o homem que está no celular. Com tranquilidade, ele retira os aparelhos do expositor e os coloca em cima do balcão. O outro volta dos fundos da loja com uma sacola grande nas mãos e os dois guardam os aparelhos. Em seguida, saem como se nada tivesse acontecido. Segundo a Polícia Militar, foram levados 51 aparelhos celulares e 8 modems de internet. Ninguém foi preso ainda. Em Juiz de Fora, a PM prendeu suspeitos de assaltos a hotéis e ao comércio. As imagens de câmeras de segurança mostram o homem armado rendendo o funcionário de uma lanchonete e roubando o dinheiro do caixa. Por outro ângulo, dá para ver que ele esconde a quantia antes de deixar o local. A Polícia Militar recebeu informações de que o ladrão mostrado nas imagens faz parte de uma quadrilha que está atuando na área central de Juiz de Fora. Pelos registros da Polícia Militar, foram 6 assaltos desde o final de semana na área central. Os alvos preferidos têm sido os hotéis. Por isso, quando a equipe do Cabo Venanzoni notou um veículo suspeito, parou e fez a abordagem. Como que foi a ação de vocês? Foi localizado uma quantidade de dinheiro, a 1,38, 6 tiros com 6 munições intactas, e nesse momento uma vítima de um hotel da localidade chegou até nós informando que acabaram de ser assaltado pelos indivíduos que a gente estava abordando. Chegaram me pedindo um quarto, se tinha vaga, falei que não, e de repente ele desceu, já voltou com outro senhor, já com a arma na mão, mandando abrir o portão. Já entreguei o dinheiro, já falou que era só, já fui entregando o dinheiro. Me trancaram dentro de um quarto e eu consegui pular uma janela, sair no outro quarto, já saí correndo para a rua e a polícia já tinha abordado eles na saída do hotel. Essa onda de assaltos deixa vocês que trabalham com comércio na área central preocupados? A gente tem família, a gente fica com medo de trabalhar. Em Belo Horizonte, um crime chocante. Uma senhora de 73 anos foi assassinada no bairro Caiçara. Ela foi encontrada com um corte profundo na garganta, na porta da própria casa. Um vizinho dela, um dentista de 72 anos, foi preso e confessou que ajudou a arrastar o corpo junto com o assassino, com quem ele tem um relacionamento homossexual. Aparentemente tranquilo, o dentista de 72 anos confessou ter ajudado a retirar o corpo da vizinha da garagem da casa dele, onde o assassinato aconteceu. Eu ajudei a arrastar, isso eu confirmo, mas não fui eu que matei, não. Quem matou? Foi o Ricardo.
De acordo com a polícia, Maria Auxiliadora Alexandre de Souza, de 73 anos, foi degolada. No local, ainda há marcas de sangue. José Ozanam disse que mantinha um relacionamento homossexual com Ricardo Ribeiro Gravino, de 29, que também mora na mesma rua desde criança e é suspeito do homicídio. O rapaz está foragido. Há uma equipe nossa, também do DHPP, na busca pelo Ricardo, que se encontrá-lo vai ser preso em flagrante. Mas se isso não ocorrer ainda, será representado por sua prisão temporária. Nós estamos investigando agora os motivos que levaram, né, à prática desse homicídio. O pai de Ricardo disse que também está atrás do filho. Eu não estou acreditando nisso. Eu quero ouvir com ele, eu quero ouvir dele, da boca dele. Até é meu filho, mas se for ele mesmo, ele vai se ver comigo. Os parentes começaram a sentir falta de Dona Maria Auxiliadora no fim da tarde dessa quarta-feira. Segundo a polícia, o crime ocorreu no mesmo dia por volta das 5 horas da tarde. A família chegou a ir à delegacia e registrou o desaparecimento. Dona Maria Auxiliadora ficou na garagem da casa do dentista até às 11h30 da noite de ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos planejavam jogar o corpo em uma caçamba, mas como estava muito pesado, resolveram arrastá-lo até a porta da casa dela. Durante o tempo em que o corpo da idosa ficou no local, seu Ozanam disse que seguiu a rotina dele. Eu voltei para minha casa, tomei banho e fui dormir. O senhor foi dormir com o corpo na sua garagem? Fui, eu pensei o que eu vou fazer. Os parentes da vítima estão desolados. Minha mãe está lá. O dentista frequentava a casa da vítima havia cerca de 30 anos. Minha tia era muito boa, né? De convívio, e ele também frequentava a minha casa normal. Quando eu não estava aí, minha tia não estava aí, vinha aqui, trocava gás, fazia outras coisas aqui para ajudar a minha família. Sempre que precisa das coisas, todo mundo que ajuda, igual as irmãs dele, são tudo bacanas. Então eu tô passada, mas eu não acredito que ele fez isso. É de estarrecer mesmo. Um policial militar reformado surtou e fez a mulher refém em Bitiúra de Minas, no sul do estado. Ele chegou a disparar um tiro dentro de casa antes de fugir. A polícia militar cercou a rua e começou as negociações. As imagens feitas por um cinegrafista da cidade mostram o momento em que os policiais conversam com José Antônio Aparecido Júnior, que estava dentro de um carro preto. Em seguida, um PM corre e o suspeito tenta uma fuga arriscada. Ele dá a volta na rua e, por fim, bate o veículo. José ainda força uma passagem e bate as laterais do carro. De acordo com a polícia, José chegou em casa e começou a discutir com a mulher, Márcia Regina Ramos. Quando a PM foi acionada, ele teria feito a vítima como refém. Policial militar da reserva, né, ele aposentado. E ele estava com uma arma, né, portando uma arma. Então iniciou-se uma parlamentação para que ele entregasse essa arma, né. Ainda segundo a polícia, ele teria efetuado um disparo dentro da casa. Ela alega que acha que foi acidental, porque não foi em direção a ela, atingiu uma parede. Nervoso, o suspeito ficava entrando e saindo da casa enquanto negociava com a PM. Nesse vai e vem, a polícia conseguiu salvar a vítima. Segundo a polícia, o sargento entrou no carro dele que estava estacionado em frente à casa. Ele atravessou o bloqueio, subindo na calçada e passando por entre este poste e este muro desta casa, que ficou parcialmente destruído. Por outro ângulo, dá para ver o carro seguindo em direção à zona rural de Bitiúra. Em seguida, viaturas seguem atrás do suspeito. De acordo com a polícia, antes do surto, José ingeriu bebidas alcoólicas no bar de Selvino. Veio aqui, comprou cigarro, bebeu uma pinga. A PM seguiu em rastreamento pela zona rural da cidade em busca de José. Há a possibilidade que ele estaria na zona rural aqui da cidade de Bitiúra ou de Santa Rita, e nós estamos com viaturas e policiais militares buscando, né, encontrá-lo. A carreta que transporta um transformador super pesado que havia tombado na BR-381 voltou a circular no final dessa manhã. Uma das pistas da rodovia no sentido de São Paulo ficou 24 horas interditada. O comboio, que no total pesa 540 toneladas, parou em Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte. A carga tombou numa curva e a base que sustenta o transformador atingiu o asfalto. Funcionários da empresa que faz o transporte tiveram de usar um guindaste, outra carreta e correntes para colocar a carga no lugar. O comboio seguiu para um pátio de pedágio a 3 quilômetros do local do acidente.
O trânsito só vai ser totalmente liberado depois da conclusão da viagem. O congestionamento chegou a 4 quilômetros nessa manhã. O veículo saiu de Betim em direção ao estado do Rio de Janeiro ainda em março. Só depois do feriado de 21 de abril, ele voltará a circular. Vamos ver agora como é que está o trânsito em Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. A gente vê aí o entorno da Praça da Assembleia. Trânsito parado aí na Rua Rodrigues Caldas, se não me engano, por causa do sinal fechado. Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi. Trânsito bastante complicado, principalmente nas duas pistas da direita do vídeo. Na saída ali da Trincheira, o engarrafamento é grande. Andradas, o trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos. Tá tranquilo por enquanto. A Caete entrou na roda e caiu na ginga da capoeira no aglomerado Santa Lúcia, em BH. Ela foi conhecer um jovem que mora na favela e que foi escolhido num programa bacana chamado Fica Vivo, vai levar essa arte para a Europa. Dá licença, lá vou eu. Não sei como é que funciona isso não, mas eu vou tentar invadir. Capoeira, din, 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 din. Nosso herói tem nome e sobrenome, Gabriel Nascimento. Eu tô feliz demais porque a gente vai levar aqui uma cultura nossa, que é a nossa capoeira. Agora eu vou levar a capoeira para outro lado do mundo, então eu tô muito feliz, muito contente com isso. O que o aglomerado Santa Lúcia representa para você? Esse aglomerado Santa Lúcia para mim é tudo, porque fui criado aqui, entendeu? A gente conhece muitas pessoas, conhece muita gente e essas coisas que tem aqui a gente leva para o resto da vida, independente de se a gente estiver na Europa, na França, no Japão, se a gente estiver em Marte. Os amigos da gente que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, a gente nunca esquece. Na porta de casa eu ficava lá, sentado, e aí o mestre passava, e passavam os alunos depois. E aí um dia eu pedi eles para poder ir lá em casa, conversar com a minha mãe, conversar com meu pai, para poder me levar para capoeira. E aí eles me levaram lá, eu gostei demais, eu fiquei encantado. E eu tô aí até hoje. Gente, essa é a mamãe do Gabriel, a Dona Dalva. Dona Dalva não, né, gente? Dalva, porque é nova demais. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo. Como é que conta? Qual é a emoção de saber que seu filho tá indo para outro país, ministrar aulas de capoeira? Que Deus o acompanhe, né, nessa jornada dele aí. Ai, não, é muita emoção. Não, que assim, tudo de bom pra ele, maravilhoso pra ele. Que Deus abençoe ele lá. Você é o mestre Márcio e vocês estão em festa aqui no aglomerado Santa Lúcia porque tô sabendo que um aluno seu está indo para a França. Exatamente, Caete. E hoje é motivo de festa porque imagina a felicidade do professor tendo um discípulo, né, e estando representar a nossa cultura brasileira lá do outro lado do mundo. Esse convite do Gabriel tem dado uma repercussão em toda a comunidade de uma forma geral. Né? Assim, a família, os jovens atendidos pela oficina. O que o Gabriel representa para você? Quando você ficou sabendo que ele ia para outro país, o que você pensou? Eu fiquei mais ou menos triste. Por quê? Porque ele é legal. Ah, que bonitinho. Irmão, boa viagem. Oh, meu Deus! Tá, querida, tá no salto! Gabriel, você está bom? Eu não tô bom, não. Eu tô ótimo. Valeu, gente. Beijo, 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 beijo. Tchau, gente. Sabe por quê? Eu tô aqui no aglomerado Santa Lúcia. Eu amo meu povo. Parabéns ao Gabriel. E a gente se vê semana que vem. Tchau, gente! Tchau! Exemplo bacana dele para todos os jovens que vivem em condições sociais como a dele. O esporte é tudo, gente. Veja agora como é que está o tempo em todo o estado nesta sexta-feira. Sexta-feira de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva nas áreas central, norte e noroeste. Nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, há previsão de chuva rápida e localizada à tarde. Nas outras regiões de Minas, o sol aparece entre nuvens e não deve chover. Máxima de 28 graus em Belo Horizonte.
Em Buritis, a temperatura chega aos 34 graus. Aos 30 em Cataguases. Em Ouro Preto, os termômetros atingem 27 graus. E 32 em Almenara. Neste momento, em Belo Horizonte, faz sol, como você vê na imagem ao vivo do Alto da Serra do Curral. A temperatura é de 26 graus e a umidade relativa do ar está em 61%. O Vroom deste domingo tem uma surpresa para os amantes de carros. Você sabia que um carrão todo estiloso já foi fabricado aqui em Minas? Ei pessoal, tudo bem? O Vroom dessa semana vai falar de um clássico com um significado muito especial para os mineiros. Nós encontramos o último Faros, um esportivo fora de série montado aqui mesmo na região metropolitana de BH. E para nossa sorte, o dono dele é um verdadeiro tarado por carros, tanto que nos levou até onde era montado o esportivo. Mas a gente também vai falar de moto no próximo programa. A estrela do teste será a Harley, que já vem com toques de personalização de fábrica, a Street Bob. Imperdível. A gente se encontra domingo às 8h30 da manhã, aqui na TV Alterosa. Até lá. Formas, cores, palavras e infinitas interpretações. É o resultado da união entre um artista plástico e um poeta para produzir uma obra única, lançada nessa quinta em BH. O encontro de duas artes em um só livro, pintura e poemas retratados na obra assinada pelo artista plástico Fernando Pacheco e o poeta Lucas Guimarães. São 33 desenhos e 33 textos que juntos inspiram a dízima periódica que deu nome ao livro. O 0,3333 são as infinitas possibilidades de interpretação que as pessoas, que os leitores podem dar nesse campo abstrato e escondido e macio que é o campo da alma, que é onde transita a nossa arte. Com um traço marcante, as imagens mexem com a imaginação. No evento de lançamento no Centro Cultural Banco do Brasil, foram expostas algumas pinturas originais e que estão retratadas no livro. Os poemas foram recitados por convidados. Pausa do café, pausa da máquina, afoga a folga nas filas dos bancos. Sol, sol. Apesar da união das duas artes, os poemas e pinturas foram criados em momentos diferentes da vida dos dois artistas. Mesmo assim, Lucas Guimarães afirma que eles se completam. Uma unidade estética formal, apesar de não haver forma propriamente dita, mas também o tipo de linguagem a ser inserida, que é uma espécie de neo-surrealismo, muito influenciado também pela geração beat e a geração marginal brasileira. Outras informações você confere 6:45 da noite nos nossos noticiários em todo o estado. Nossa edição termina aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana.